Bom dia, Anne Karine. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, professor Marcos. Sou a professora Anne Karine Meurer, diretora do Centro de Educação da UFSM, e como parte das atividades da 35ª Jornada Acadêmica Integrada, estamos dando início à transmissão da palestra plenária de hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro. Essa palestra está sendo transmitida via YouTube no canal JAI Dígito 1. As perguntas devem ser encaminhadas via chat, preferencialmente ao final da palestra. Para proferir a palestra de hoje, nós temos a grande alegria de estar aqui com o professor Marcos Vilela Pereira, e a palestra está assim intitulada: Penso, alegria, logo é verdade. Um ensaio sobre o lugar da verdade na atualidade. O professor Marcos é formado em filosofia e doutor em educação pela PUC São Paulo, foi diretor da Faculdade de Educação da UFPEL, diretor do Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Santo André, São Paulo, secretário-geral e presidente da Federação de Arte Educadores do Brasil e coordenou o Comitê Científico da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, publicou artigos e trabalhos em torno do tema dos processos de subjetivação, educação básica e estudos filosóficos, com destaque para o livro Estética da Professoralidade. Coordena o Centro de Ensino e Pesquisa em contextos de processos da educação básica. Desenvolve pesquisas sobre políticas públicas e processos de subjetivação na formação de professores para a educação superior e para a educação básica. Prezado professor Marcos, então é com grande alegria que o recebemos aqui e a palavra está com o senhor. Muito obrigada por ter aceito o convite da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado, Anne. Agradecer o convite feito pela Anne, pelo Paulo, e já sei que preciso estender necessariamente, ou faria, mas agora com mais motivo, meu agradecimento pela confiança e pelo convite a todos os colegas e as colegas e amigos que eu tenho aí dentro da universidade, especialmente no Centro de Educação. Em particular, Marilda, grande parceira do Laboratório de Artes Visuais, com quem a gente tem estabelecido uma boa e importante interlocução nos últimos tempos, de alguma maneira também impulsionou a publicação da Estética da Professoralidade aí pela editora da UFSM, e de modo muito singular, Valesca Fortes de Oliveira, que é uma irmãzona, coordenadora do GPES, Grupo de Pesquisa em Educação e Imaginário Social, do qual eu faço parte. E já aproveito uma coisa puxando a outra. Em seguida, a gente tem o Ouvindo Coisas desse ano, que é um evento organizado pelo GPES, agora em novembro, onde eu devo fazer uma fala a respeito do tema da democracia. Portanto, só para dizer que entre falar sobre verdade hoje e democracia daqui a 15 dias, eu estou mexendo em formigueiros, em vesperos, em abelheiros dos mais controversos. Agradeço a confiança, então, o convite, quando a gente chama alguém para fazer uma conferência, uma plenária, e essa pessoa diz que vai fazer um ensaio, é sempre um risco. Exatamente por isso, porque eu não pretendo tornar essa minha palestra, essa minha conferência, como algo do tipo trago verdades. Não trago verdades, muito ao contrário. O meu propósito aqui é justamente ajudar a gente a fazer algumas reflexões para colocar em questão, para colocar em análise essas coisas que a gente vem tomando como verdadeiras, que vem operando como verdade, especialmente agora na atualidade, especialmente no campo acadêmico, enfim, mas não apenas, pensando também na lógica do senso comum, do dia a dia das pessoas e tal. Bom, meu ponto de partida é a ideia de que quando a gente está vivo, né, cada um de nós, cada sujeito, nas mais diversas e em absolutamente todas as instâncias do nosso cotidiano enquanto vivos, nós fazemos coisas, ou seja, nós tomamos decisões, nós damos andamento a decisões com base em crenças e convicções que a gente tem.
A gente caminha, a gente come, a gente fala, a gente pensa, a gente diz, a gente escolhe, a gente usa, a gente veste, a gente compra, a gente propõe, a gente manda, a gente obedece em função de crenças e convicções que a gente carrega. Ou seja, tudo que eu faço é baseado em convicções. Eu venho e eu afirmo o que eu estou afirmando porque eu tenho convicções acerca dessas ideias que eu, nesse momento, estou proferindo, enfim. Se eu escolho esta marca de erva mate e não outra, se eu escolho esse sabor em pó e não outro, se eu escolho colocar mais beterraba do que arroz no meu prato, é em função de convicções que eu tenho, de crenças e ideias que eu tomo como verdadeiras e, portanto, base para orientar essas minhas tomadas de decisão, as mais prosaicas do mundo. Eu costumo fazer um exercício, enfim, um grupo com quem eu trabalho, e a gente vai discutir questões relativas à verdade. A gente faz um exercício básico para ver e fazer esse tipo de checagem, que é perguntar pensar, todo mundo está em casa, enfim, ainda mais nessa época de pandemia, quarentena, resguardo, enfim, isolamento. Todo mundo tem louça para lavar. Em que ordem vocês lavam a louça? E aí vem as explicações mais diversas, do tipo, eu começo pelas panelas, não, eu começo pelos talheres, eu começo pelos copos, e aí vamos atrás disso. Assim, por quê? Ou seja, quais as convicções e quais as crenças que cada um tem que levam à tomada de decisão de começar pelas panelas, ou pelos copos, ou pelos talheres. Então, as pessoas explicam, eu começo pelo que é menor, ou eu começo pelo que não tem gordura, ou eu começo pelo que está mais perto, eu começo pelo que está em cima. Ou seja, qualquer decisão que a gente toma baseado numa crença, numa convicção, que a gente faz valer, que a gente faz operar como um dado de verdade, um princípio de verdade que, portanto, orienta uma ação. Assim tem sido, assim é a humanidade, assim a gente funciona desde sempre. E mesmo quando a gente, em situações do tipo equívocas, enfim, em que a gente comete um erro, ninguém comete um erro de propósito dizendo vou errar. Comete um erro com base justamente numa hipótese, né, ou numa suspeição que não corresponde àquilo que é mais adequado. Enfim, por exemplo, do ponto de vista da educação, toda a teoria do erro construtivo, toda a consideração da construção do conhecimento a partir da análise das hipóteses da criança, hipótese de escrita, aquisição da língua, enfim, construção do número, estão baseadas, por exemplo, na investigação acerca das crenças e convicções que as crianças têm a respeito de um dado objeto, de um dado conhecimento. E, portanto, largo espectro a gente opera trabalhando com essa lógica. Bom, ao lado disso, a gente tem que pensar, eu estou misturando um pouquinho coisas que são prosaicas, outras coisas que são um pouquinho mais, digamos, específicas, que dizem respeito à rotina dentro da sala de aula. Meu campo de trabalho é a formação de professores para a educação básica, meu campo de trabalho específico é a formação de pedagogos, justamente, então, professores para atuar na educação infantil nos anos iniciais. Então, portanto, com muita frequência eu vou recorrer a exemplos, enfim, dentro dessa ordem. Mas, ampliando um pouquinho isso aí para o lado, a ideia que me apraz trazer nesse momento é a gente pensar, então, do ponto de vista um pouquinho mais amplo, tá? Como é que a gente opera com essa questão da verdade, como é que tudo isso se estabelece? Bom, nós estamos acostumados, de alguma maneira, nessa civilização, nessa formação social mais ampla, na qual a gente está inserido. Eu, quando falo mais ampla, eu estou pensando nos últimos 500, nos últimos 1000 anos, mais ou menos, a circular, como humanidade, como civilização, circular em torno de um certo eixo de valorização de certos modos de verdade. Tá? E talvez o episódio mais emblemático da construção dessa formação social tenha sido vivido há cerca de, 500 anos atrás, quando a gente presencia, eu estou falando de uma coisa bem genérica e estou estereotipando a representação temporal, não estou sendo preciso, por favor, estou falando no nascimento da ciência moderna. Quando a gente presencia e experimenta toda a crise resultante da separação entre igreja e Estado,
tá? Em certa medida, e que se abandonam os preceitos de toda a base do conhecimento teológico, de alguma maneira orientou a produção de conhecimento durante a Idade Média, e a gente se aproxima dos expedientes praticados por figuras como Bacon, como Descartes, como desses pensadores que nos fizeram colocar em questão algumas certezas que a gente tinha e começam a trazer outros parâmetros, outros critérios, portanto, nos levam na direção da ruptura com um determinado paradigma que estava vigindo até então e inauguram um outro movimento. Esses pensadores nos levam na direção de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, porque eles nos mostram, né, por toda uma construção feita em torno do ato de erigir a razão instrumental como parâmetro de referência para a cognição, para o ato cognitivo, tomando o homem como medida de todas as coisas, e não mais um conhecimento revelado por Deus, enfim, não mais as crenças que até ali vinham sendo praticadas, nos levam na direção de operar com a razão, com esta forma de racionalidade, chamada então de a razão, como parâmetro fundamental para a organização do conhecimento. E o nascimento da ciência, então, portanto, ele vem como um expediente construído em um determinado momento para tentar resolver aquele impasse, né, e aquela condição de inconsistência em que o homem se encontrava frente à natureza e frente ao mundo. Tá? O que eu estou falando? Eu estou dizendo que justamente o mundo era muito imprevisível, a natureza era muito pouco humana, muito orientada por princípios que fugiam uma compreensão do homem, do ponto de vista do entendimento, né, que era praticado naquele momento. O mundo era estranho, era caótico, era perigoso, era natural. Né? A natureza se oferecia e se apresentava dessa maneira para o homem. E o homem, nesse movimento, então, de reestruturação dos eixos e a colocação do antropos como matriz, né, o homem como medida de todas as coisas, e o sujeito surgindo aí como o grande parâmetro e o grande agente sobre tudo isso, e considerando que o modo de organização do pensamento predominante e hegemônico nesse tempo era a razão instrumental, já que vai ser refinada, que vai ser melhor trabalhada, que vai ser desenvolvida ao longo da modernidade, mas a gente já tem essa prática racional. A intenção do homem como sujeito dominador, como o sujeito que vai operar uma forma de dominação e controle da natureza, é projetar sobre a natureza uma forma, uma ferramenta que ajude a suprimir esse estado caótico, imprevisível, perigoso e estranho, de tal maneira que a natureza comece a aparecer familiar, menos estranha, organizada, menos caótica, amigável, menos perigosa, e assim por diante. Ou seja, o nascimento da ciência, ela coincide com esse episódio que representa o fato de o homem não suportar o que é não humano. O homem não suporta o que lhe é estranho. O homem não suporta aquilo que está fora dos seus expedientes de compreensão e controle. E a fabricação da ciência, a produção da ciência e a escolha dessa forma de racionalidade, a construção, o estabelecimento dela, enfim, mediante uma série de lutas e arranjos que são da ordem do poder e que vão acontecer tanto no campo acadêmico, no campo político, na organização do Estado e tal, daí para diante, modernidade afora, ela nasce como justamente uma intenção de suprimir, de produzir leis que deem conta de controlar o acaso e a imprevisibilidade do mundo. Tá? Então, a ciência vem exatamente com esse intuito de tornar o mundo natural algo mais humano, mais organizado, menos caótico, menos estranho, um pouco mais previsível. Tá? E aí, portanto, a ideia é pensar que a ciência, o objetivo da ciência é bloquear o acaso, de alguma maneira negar o acaso.
porque o propósito da ciência, nesse caso, vai ser normalizar, medir, impedir o retorno do caos, né? O caos vai ser sempre a exceção, o que vai prevalecer, do ponto de vista da ciência, nesse caso, é a regra. A exceção vai continuar existindo, mas ela sempre, justamente por isso, ela vai funcionar como exceção. O que importa é a regra, né? Impedir o retorno dessa desordem natural, impedir, para ser ciência moderna, né, ela não vai ter nenhuma lei metafísica, nenhum elemento transcendental para poder sustentar, né? Ela precisa operar em torno de alguns expedientes que vão ter que definir quais são, afinal de contas, então, os critérios necessários para que eu assegure a veracidade de um juízo, a veracidade de uma ideia. Progressivamente, sistematicamente, então, a gente vai vendo o avanço começa, em certa medida, a partir da tentativa de prova. Tá? Como é que eu provo? Como é que eu demonstro para o outro a consistência, a veracidade de uma certa proposição, de uma certa ideia? E, do ponto de vista da organização, justamente da experiência, que leva na direção da constituição da ciência moderna, a escolha para isso é a experiência, né? O processo experimental. Então, a dúvida combinada com o processo experimental me levam a buscar a construção, a fixação de um certo expediente como sendo a medida de rigor para que eu defina que um juízo ele é verdadeiro ou falso. E essa medida de rigor vai ser escolhida, vai ser a evidência, né? Eu vou procurar as evidências, eu vou procurar organizar toda a perspectiva da demonstração a partir da evidência. Então, é o ver para crer, então, que vai me dar essa possibilidade de trabalhar dessa maneira. E o ver vai ser resultante de um expediente também racional, que é fazer ver certas coisas, ou seja, levar o sujeito, levar o meu interlocutor a compreender que uma certa ideia ela se apresenta como plausível ou como razoável e, portanto, com pretensões de se tornar verdadeira. Então, a ideia é que a verdade ela se estabelece dessa maneira, a verdade é uma construção arbitrária. Esta sociedade, que é a nossa sociedade moderna, que é essa formação social, escolhe a razão, escolhe esta forma de racionalidade, né, e define esta forma de racionalidade como a forma hegemônica para a construção de verdade. É a única? Não, não é. Existem outras, e a gente sabe, e aí vai dizer, não, mas não é científica. Também, mas o científico justamente responde a essa ideia de que esse é o critério escolhido pela nossa formação social, né, pela nossa sociedade ocidental, moderna e contemporânea, que vai definir isso. Eu poderia escolher a intuição, como já em outros momentos da humanidade, a gente escolheu a fé como critério de verdade. Naquele momento, esse era o critério ali estabelecido. Escolher a ciência resulta de um expediente de articulação política, eminentemente política. Então, a ciência é uma construção, é uma ferramenta carregada de uma intenção, de uma intencionalidade que é levar na direção do controle, do manejo do mundo a partir das evidências que me permitem encontrar as regularidades dos acontecimentos. E, portanto, trabalhar em torno de uma ideia de previsibilidade e de supressão do acaso. Isso depois vai aparecer, a presença do acaso, enfim, vai aparecer de novo em pauta no final do século XIX, início do século XX, e vai, de toda maneira, vai suscitar toda uma série de teorizações, ou seja, a submissão do acaso e do caos a um conjunto de regras que vai tentar encontrar regularidades aí dentro ou tentar produzir algoritmos que ajudem a explicar que, na verdade, o caos não é caos, o caos é ordem. Então, enfim, a submissão da realidade sempre é uma matriz racional. Bom, o que acontece? Um dos elementos aí paradoxais que acaba se desenvolvendo nisso, eu diria, o primeiro paradoxo é justamente esse. A ciência surge a partir da não suportabilidade do acaso e do estranhamento, então ela surge como uma tentativa de regular essa representação, essa construção da realidade, a partir desse momento entendendo isso como verdade. E um outro paradoxo que aparece aí, na sequência, é a questão da inovação, da novidade, né? A gente, quando entra história adentro, vai ver todo o desenvolvimento do pensamento positivista, enfim, como acontece isso no século XIX, a perspectiva do progresso,
né? Ainda no século XVIII, o sentido da revolução, Kant vai lá e vai dizer o importante é a vontade de revolução. Para onde nós vamos, não importa. O importante, enquanto saída da menoridade, a coisa do esclarecimento, a ideia do esclarecimento, ele diz, o significado do esclarecimento é a saída do homem do seu estado de menoridade, ao qual ele foi, no qual ele se encontra por preguiça e por covardia, enfim, toda a discussão que ele acaba fazendo. Mas ele fala na importância da saída do estado de menoridade, mas ele não diz para onde a gente vai. Por quê? Porque para o Kant não importa o ponto de chegada, importa que a gente saia de onde está. Importa que haja uma vontade de revolução, tá? Uma vontade de mudança. E é esse espírito da vontade de mudança, do impulso pela transformação, pelo movimento, que vai impregnar todo o século XIX na direção da construção da ideia do progresso, por exemplo. Né? Então, quando a gente vai vendo o amor por princípio, a ordem por meio, o progresso por fim, o progresso como o sentido do desenvolvimento, da produção e tal, que vai resultar na ideia de um mundo em desenvolvimento, né, ao longo do século XX, e vai gerar a ideia do empreendimento e da inovação, a inovação como parâmetro, como top, né, como ponto a ser atingido. Voltando ao ponto inicial, este paradoxo se estabelece em função de que, exatamente por postular a necessidade da mudança, da inovação, da novidade, e por normalizar a busca pelo progresso, pelo desenvolvimento e pela inovação, a ciência acaba por instituir a rotina da inovação. Então, deixa de ser novidade buscar uma novidade. A novidade deixa de ser novidade. A novidade é rotina. É rotina ter alguma coisa nova o tempo todo. Então, isso, na verdade, produz um colapso de valor quando, de fato, eu penso que aquilo que é novo deixa de ser novo na sua essência porque é esperado que ele seja novo. E aí a nossa sociedade acaba trabalhando numa lógica pautada na impermanência das formas e das construções. Óbvio que tem aí por trás todo o espírito das revoluções científicas, enfim, se a gente pegar tanto Popper quanto Kuhn, toda a teoria da ciência, século XIX, no século XX, vai nos mostrar isso como uma estratégia de ruptura e de colocar o sujeito sempre nessa ideia de que o conhecimento deverá vir por suplantar uma teoria que estava ali colocada um momento antes, ou por romper, né, por produzir uma ruptura, portanto. E aí desaparece essa figura da novidade como algo estrondoso, como algo inesperado. É esperado, se busca, se recoloca como ponto de chegada aquilo que outrora foi o ponto de partida. Bom, onde é que isso complica e como é que a gente vai... por que eu estou chegando nesse ponto e onde é que eu quero chegar nisso? Porque, de fato, se eu for pensar na organização da sociedade ao longo do século XX, disso que a gente tem vivido, de novo eu caio naquele ponto que eu usei como ponto de partida, que é quais são as crenças e quais as convicções com as quais eu opero para regular as minhas tomadas de decisão, né? Quando a gente pensa ao longo do século XX, especialmente no século XXI, com essa aceleração, com essa progressiva impermanência, né, com a aceitação da impermanência das formas, um aspecto que é importante ser trazido aí é o deslocamento no campo da política, tá, daquele modelo de política como campo de negociação, como estratégia, como guerra continuada ou como tentativa de evitar a guerra, enfim, mas como uma estratégia de negociação onde se operam grandes blocos em disputa hegemônica, por um campo bastante difuso e muito dinâmico, muito movido, que persegue o estabelecimento de arranjos hegemônicos em constante modificação. Onde é que eu quero chegar? A ideia de organização política que prevalece a partir do final do século XIX, com a evolução do liberalismo econômico, enfim, da instituição do capitalismo de forma definitiva, e mesmo que se considere a Revolução Russa no meio do caminho, não vai fazer diferença para isso que eu quero chegar, o que eu quero apontar é a definição da democracia como o regime político mais adequado para o desenvolvimento do capitalismo.
Tá? Então, a gente tem lá John Dewey falando tolerância e democracia, a gente tem todos os teóricos da teoria democrática final do século XIX e início do século XX defendendo isso, e a democracia passa a ser o grande ideal da sociedade, estou falando de Ocidente contemporâneo. Tá? A democracia passa a ser esse ideal, formas de regime autoritário, totalitário, fascismo, Hitler, Mussolini, enfim, própria condenação do leste europeu em algumas medidas, a perseguição de algumas nações mais autoritárias, a criação da ONU no final da Segunda Guerra, agora recentemente a criação do Conselho Nacional, Conselho da ONU de Direitos Humanos, enfim, vai sempre tentar ir na direção de assegurar a prevalência e a permanência de práticas de expedientes democráticos. A questão que se coloca é: o que é democracia? De que democracia eu estou falando? Do ponto de vista da organização política, uma questão que é importante a gente trazer para chegar nesse ponto da verdade é a associação desse valor democracia com a ideia de justiça ou de um ideal de sociedade. A democracia é o melhor que conseguimos, é a melhor alternativa política que a gente já conseguiu chegar, tá? Mas ela não é a melhor, ela não é a perfeita, a mais justa. Por quê? Porque ela opera sempre num campo, na construção de uma forma de governo, no estabelecimento de uma certa forma, que tem por característica exatamente a provisoriedade, a precariedade, a insuficiência, por vários aspectos. Primeiro, porque quando se pensa numa perspectiva democrática, se pensa na participação, por exemplo, pensar numa prática de democracia participativa, onde as pessoas vão, manifestam, enfim, mas o que acontece nesse expediente de participação? Significa que os sujeitos colocam em questão as suas convicções e vão buscar estabelecer alianças entre si de tal maneira que essas cadeias, que esses elos de aliança, né, essas cadeias de equivalência em torno de interesses comuns, possam produzir um efeito nessa assembleia, nesse coletivo, de tal maneira que, ao final das contas, uma ideia, uma proposição prevaleça e ocupe a posição de prevalência, portanto, de posição hegemônica durante um certo tempo. O que acontece com aqueles que não foram contemplados? Eles permanecem como minoria, permanecem como excluídos, devem se submeter a esse regime, né, àquela proposição que foi democraticamente estabelecida, só que com isso a gente chega num ponto que a pergunta fica, cadê a justiça para isso? Né? A saída é bastante complicada, isso é tema lá para o Ouvindo Coisas, agora em novembro, quem tiver interesse, a gente vai lá no evento discutir a questão da democracia. Nesse ponto, o que me interessa sobremaneira é pensar que nessa disputa e nesse estabelecimento de movimentos hegemônicos para lá e para cá, a grande vantagem da democracia é justamente a provisoriedade dessa forma hegemônica que se estabelece. Por quê? Porque ela está pautada na organização de mandatos. É porque eu tenho um mandato, porque eu tenho um tempo determinado de 4 anos, de 5 anos, ao final do qual novamente vai ser colocado em discussão um tema, novamente vão ser colocadas em funcionamento esses arranjos de forças. É nisso que reside o sentido do movimento democrático, exatamente nesse sentido de poder recolocar em debate, poder recolocar em discussão aquilo que se estabeleceu como hegemônico. Qual a relação de uma coisa com a outra? A disputa pela verdade, especialmente hoje dentro da sociedade contemporânea, ela opera de maneira muito similar. Uma sociedade, ela precisa definir uma coisa que a gente chama de regime de verdade. Eu estou usando aqui a expressão Foucaultiana, né? Quem me conhece sabe que eu opero bastante com as ferramentas desse cara, e acho que elas funcionam de um jeito bem eficiente. O que é um regime de verdade? Um regime de verdade é um acordo, né, é um conjunto de acordos, tácitos ou não, sobre que posição cada sujeito ocupa no jogo de dominação. Né? Então, numa formação democrática, em que eu tenho sucessivas formas de organização sendo apresentadas, ou seja, de governo em governo, de mandato em mandato, eu tenho um novo grupo que assume uma nova ordem, com um novo programa, e durante os seus 4 anos de mandato vai estabelecer certas questões como verdadeiras. Portanto, durante o mandato do governante X ou Y, eu vou ter
princípios que vão operar como verdadeiros, ou seja, como orientadores das tomadas de decisão daquelas pessoas vinculadas a essa matriz. Fácil da gente pensar, ou seja, durante um regime que foi o mandato do presidente Lula, tínhamos uma série de valores que operavam como verdadeiros e que nos orientavam na direção de tomadas de decisão a respeito, por exemplo, do manejo da saúde pública, do manejo dos direitos humanos, do manejo da distribuição de riqueza, da oferta de trabalho, das relações de trabalho, por exemplo. Tínhamos no nosso cotidiano uma série de princípios, uma série de valores que a gente reconhecia como orientadores das ações governamentais e, de alguma forma, também eram incorporados pela população como legítimos, portanto, como verdadeiros, nesse ponto, porque orientavam a tomada de decisão. Então, que relação eu estabelecia com o meu empregado, com o meu patrão, com o meu parceiro, com a minha categoria, com a minha profissão, com o mercado, enfim. Uma das principais características do regime democrático é justamente a perspectiva da transparência. Tá? E aí, justamente, um dos expedientes importantes nesse período foi portal da transparência, tornar os dados públicos visíveis, enfim, uma série de expedientes que favoreceram nesse sentido e que se legitimaram como práticas coerentes, né, com esse regime que estava ali estabelecido. Então, assim, quando a gente pensa num outro regime de governo que se estabelece, um outro programa entra em funcionamento, uma outra relação entra nessa ordem. Se a gente pensar nas relações de trabalho, por exemplo, os efeitos da reforma trabalhista aprovada há alguns anos atrás vão definir outro tipo de relação entre trabalhador e patrão, entre os trabalhadores, organização das jornadas de trabalho, por exemplo. Então, vou pensar que são verdades diferentes sendo praticadas, são valores diferentes servindo de orientação, de parâmetro na tomada de decisão. De maneira geral, o que a gente vai pensando? A gente tem, então, diferentes esferas, a esfera política, a esfera da ciência e assim por diante. Durante muito tempo, para a gente começar a dirigir também para o debate, durante muito tempo, a gente valorizou, em certa medida, o conhecimento científico como o parâmetro daquilo que é verdadeiro. Tá? Durante todo o século XVIII e XIX, isso veio se estabelecendo de maneira a crescer a consistência. A gente entra no século XX com isso legitimado. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico vai todo estar pautado em torno disso, Revolução Industrial, o avanço do capitalismo, sem dúvida alguma. A ciência é a grande aliada do capitalismo nessa direção de constituir um mundo do jeito que a gente pretende que esteja constituído. Bom, por que isso? Porque, de alguma maneira, então, se buscava no cotidiano um entendimento por parte das pessoas da aderência ou da adesão aos princípios legitimados pela ciência como parâmetro de verdade. Então, uma propaganda de creme dental na televisão vai dizer que está cientificamente comprovado que esse creme tira melhor a placa bacteriana. A propaganda do sabão em pó, a propaganda do automóvel está dizendo que, de acordo com nossos laboratórios, esse motor usado com tal combustível, então terá um desempenho muito melhor do que... Ou seja, eu trabalho com parâmetros que são evidências, eu vou tentar mostrar, apresentar para o público, né, para as pessoas, evidências como princípio de legitimação de um juízo, de um enunciado que eu quero que valha como verdadeiro. E o argumento de autoridade aí que vai tentar estabelecer a grande amarra final do ponto de vista da verdade é o cientificamente comprovado. Então, se eu provo, aí eu construo isso como uma verdade. Mas a questão da incerteza e tal. Beleza, isso vai fazer parte da ciência. A ciência opera com o princípio da incerteza e está colocado em outros parâmetros. E isso não afeta o sentido do entendimento do que seja verdadeiro. Bom, o que eu estou querendo dizer é que isso não é casual, isso não é universal, isso não é natural, que se tenha a ciência como parâmetro e que a ciência tenha sido usada como referência fundamental para o estabelecimento de um regime de verdade na civilização ocidental. Tá? O Ocidente se converte nessa forma hegemônica planetária, dessa nova ordem mundial, enfim, que se constitui, às custas também bastante do desenvolvimento científico e tecnológico. A gente tem todo o debate a respeito, Habermas tem aquelas brilhantes exposições
conhecimento e interesse, ciência e técnica enquanto ideologia, com discussões sensacionais feitas ainda lá nos anos 70, 80, com ainda valor bastante grande hoje. A questão é possível a gente pensar numa sociedade que não opere com este princípio? É possível pensar em outro princípio organizador da verdade, sustentador da verdade? Eu diria, meus acompanhamentos teóricos, sim, é possível. Se queremos ou não, são outros 500, mas que é possível, claro que sim. Por quê? Porque cada sociedade, cada formação social, ao colocar em funcionamento um determinado regime de verdade, ela vai praticar uma série de expedientes que vão assegurar essa verdade valendo como verdadeira. Então, portanto, assim, eu tenho que parar para pensar quando eu vou fazer uma análise de conjuntura, quando eu vou olhar para um mundo em funcionamento, eu vou pensar assim, que tipo de discurso essa formação social, eu estou falando de formação social mais geral, da sociedade, mas eu posso pensar no Brasil, eu posso pensar em Santa Maria, eu posso pensar no grupo de estudantes da pós-graduação da UFSM. Né? Que tipo de discurso essa formação social faz funcionar como verdadeiro? O que opera, o que vale como verdade no interior deste grupo, desta formação social, nesta circunstância? Que mecanismos, que jogos são praticados no cotidiano que permitem distinguir que um enunciado é verdadeiro e um outro enunciado é falso? Quando vem uma notícia, corre uma notícia entre os estudantes pós-graduandos de que a coordenação não sei o quê, a reitoria mandou. Tá, mas é verdade falar? Não, saiu no não sei onde. Opa, qual é o critério para eu saber que é verdadeiro ou falso? Se saiu no site é porque é verdadeiro? Não, mas é que eu ouvi a professora... beleza, então se fulano falou é porque é verdadeiro? Não, mas é porque está escrito, foi publicado no... então porque se é publicado, se é aprovado no conselho, então é verdadeiro. O que faz com que uma coisa seja verdadeira e outra seja falsa? Cada sociedade produz mecanismos diferentes. Que técnicas, que procedimentos são usados para obter a verdade? Né? Como é que eu obtenho, como é que eu fabrico, como é que eu extraio a verdade das coisas? É por experimentação? Não, mas eu passei anos no laboratório, ou eu tive uma intuição, ou eu observei, ou eu inferi. Como eu produzo isso? Não, eu faço porque eu acho. Não, porque agora nós somos do grupo X, então, portanto, é coerente com os princípios do nosso programa. Quais são os critérios, quais são os valores, quais são as técnicas, quais são os procedimentos, quais são os mecanismos que eu coloco em funcionamento, tanto para obter um valor como verdadeiro, ou seja, para proferir uma verdade, né? Então, eu fico em casa craneando, eu trabalho com 2, 3 assessores, colegas, para tentar um expediente de retórica, para ter um enunciado, para produzir uma portaria, para produzir uma resolução, para produzir um edital. Quando eu defino uma política de cotas, por exemplo, quando eu defino uma bibliografia básica para um concurso, quando eu defino um prazo, tá? Eu estou operando com verdades. Tá? Com base em que essas verdades foram produzidas? Com base em que eu distingo que uma coisa é verdadeira e outra é falsa? E que status tem, que posição ocupam, que status têm as pessoas, os agentes, os sujeitos, cuja tarefa é dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Não, tem que perguntar para o fulano de tal. Opa, então, estar numa posição de definição de algo como verdadeiro representa um status, um certo posicionamento de poder dentro daquela instância, dentro daquela conformação, muito privilegiado, né? Mas se eu estou vivendo um processo que é democrático, numa sociedade democrática, que eu tenho alternância de ocupação desses cargos, então significa que eu tenho alternância dos princípios de orientação do que é verdadeiro e do que é falso. Ok, é isso aí mesmo. Um dos tópicos que a gente acaba enxergando e acaba analisando, às vezes, como um campo de polêmica bem importante, relativo a isso, é a grande diferença entre a política pública e o programa de governo, o plano de governo. Se pretende, exatamente, que a política pública seja mais duradoura, seja mais permanente, ou seja, mesmo que ela derive de um arranjo, de um combinado, de um contrato,
de uma configuração que produziu um certo agrupamento que se converteu em hegemônico, porque tinha aqueles deputados, ou aqueles vereadores, ou aqueles conselheiros naquela circunstância, e que definiram isso como uma prática institucional, se pretende que a política pública, ou a política universitária, ela seja duradoura, ou seja, ela atravesse mandatos, ela dure para além de um mandato. Então, uma tomada de decisão do Conselho Universitário que ela seja mais duradoura do que o mandato dos membros do Conselho Universitário, porque ela deverá regular a vida na universidade. Até quando? Até que a conformação, que a configuração, que a correlação de forças no interior desse mesmo órgão que definiu isso esteja suficientemente alterada de tal maneira que o conjunto de ideias prevalente ali como hegemônica divirja daquela que está estabelecida e uma nova discussão seja colocada em pauta para a alteração disso. Para aí nós vamos com uma nova Assembleia Constituinte, para aí nós vamos com uma reforma administrativa, para aí nós vamos com uma reformulação mais ampla. Ao lado disso, eu vou pensar nos planos de governo, ou seja, mandatos de 4 anos, ou um diretor que tem um mandato de 2 anos, um membro do conselho que tem um mandato de 1 ano, renovável por mais 1, ele tem períodos mais curtos. E ele não pode, a gente não pode pensar que a política mais ampla, que a regra geral das políticas públicas da organização, ela seja refém dessa alternância de poder. Então, por isso, exatamente, uma política ela deve ter um pouco mais de consistência do que esse movimento produzido pelos sujeitos nos seus planos de governo. Senão, eu vou pensar que se eu tenho uma outra ideia a respeito de saneamento básico, e eu assumi, digamos, a prefeitura, eu agora sou o secretário de saneamento do município, eu vou arrancar toda a rede de esgoto porque eu não acredito mais nesse tipo de coisa. Não. Existe uma conquista pública de acesso que vai nessa direção. Isso não vale para tudo, tá? O pessoal da área da educação aqui sabendo do que eu estou falando, com muita frequência a gente vê secretários de educação que assumem a secretaria e transformam absolutamente tudo. Currículo, nomes das coisas, ordenação, data de aprovação e rotinas. Então, divergindo um pouco. Mas, enfim, não vou fazer essa digressão, vamos para o campo que a gente estava falando, eu estava falando dos regimes de verdade, de como eles funcionam, de como eles operam e que sentido eles têm. Bom, considerando, então, que cada formação social, que cada sociedade, que cada grupo tem e define critérios para validação e sustentação do que seja verdadeiro, do que seja falso, se eu olho de longe, enxergo o Ocidente definindo a ciência no início da Idade Moderna como esse grande critério, eu olhando para formações mais reduzidas, eu vou enxergar algumas diferenças. Por exemplo, quando eu olho para o Brasil contemporâneo, tá? Quando eu penso na atualidade, eu vou chegar no ponto da atualidade, que era o que eu queria provocar com esse ensaio. Quando eu olho para a atualidade, eu começo a encontrar algumas modificações, alguns elementos aí que são muito curiosos, que são, por exemplo, que tipo de discurso o Brasil opera como verdadeiro, faz operar como verdadeiro. O que a dúvida que fica colocada e o elemento mais forte aqui é que, de alguma maneira, acho que progressivamente a gente vê um deslocamento do critério de verdade, de uma lógica que é a evidência, a prova, a comprovação, enfim, para uma ideia da verdade com base na sua aceitação. Tá? É a aceitabilidade de algo como verdadeiro que vai fazer com que esse discurso, de fato, prolifere dentro de uma formação social. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um governo que atualmente, por exemplo, está absolutamente empenhado há alguns anos, aliás, não apenas desde que ele se estabelece como governo, mas desde uns anos antes, quando ele ainda estava em campanha, quando ele se empenha em fazer desacreditar o argumento científico como portador de verdade, como portador de um valor de verdade. Como é que isso opera? Primeiro, trabalhando com aquilo que o Boaventura Santos chama de orgia de opiniões, né? Ele tem operado bastante com essa lógica, em que ele diz que predomina uma orgia de opiniões em que
na verdade, pela proliferação nas redes sociais, na imprensa e tal, a gente tem um tempo de verdades prêt-à-porter, né, de fácil uso, com uma velocidade, uma informação assombrosa. Então, o que eu tenho? Eu tenho notícias, eu tenho informações de curta duração, né? Justamente aquela lógica da ciência que pauta a questão da novidade como importante, qual é a novidade, e aí, quais são as novas? E aí, o que vocês têm de novidade? E aí, me conta uma novidade. A gente naturaliza a busca pela novidade de tal maneira que a gente já não suporta muito a permanência de uma ideia que dura um pouco mais. Né? Aí cai naquela coisa assim, melô do Ronivon, quer dizer, a mesma praça, o mesmo banco, né? Não mudou nada, tudo igual. Isso a gente não suporta, a gente quer saber quais são as novas. Nessa busca pela novidade, o que a gente faz é um progressivo descarte, um rápido descarte das informações e das notícias em favor de novos que vão sendo colocados. Então, a duração da validade, a validade, digamos assim, de uma novidade, ela é curta, ela é cada vez mais curta, ela hoje vale num dia. Então, 2, 3 dias depois, já ninguém mais ouviu falar naquilo, já mudou, naquele momento a gente opera com o dinheiro encontrado na cueca do deputado, do senador, porque hoje a pauta é já a sabatina do cara que mentiu no currículo. Tá? Todos nós sabemos dentro da universidade o que significa mentir no currículo, e a gente tem um sujeito que está legitimado lá em cima. Então, o que é verdadeiro, o que vale como verdade, o que é aceito, o que é plausível dentro dessas práticas de governo. Enfim, volto para o começo dizendo, uma das estratégias, justamente, deste governo, quando ainda era um pretenso, apenas um candidato, era o lançamento de notícias, né, bombásticas, ou seja, sempre vinha, a cada semana a gente recebia uma notícia que vai desmontar não sei das quantas, vai destruir não sei o quê, vai fazer, pretende, como notícias de um plano de governo. Né? Qual era o nosso susto? O impacto era víamos ameaçada por um programa de governo aquilo que estava consolidado como política pública. De fato, hoje enxergamos uma série de políticas públicas absolutamente destroçadas. Mas naquele momento a gente se assombrava com a notícia e entendia também que acabava acontecendo um fato que era, calma lá, mas ele não pode fazer isso. Aí uma semana depois ele desmentia, dizendo, olha, não é bem assim, é tal outra coisa, e lançava uma outra coisa. Só que o efeito já estava produzido. O impacto da notícia já estava dado, porque esse era o interessante, esse é o importante dessa orgia de opiniões. É o impacto da verdade, daquilo que é tido como verdadeiro, sobre a população, sobre o conjunto de pessoas que consomem aquele conteúdo. Se é verdade ou não, depende do regime de verdade que ali opera. Se para essa parcela da população verdadeiro é o que fulano disse, ou o que saiu na televisão, ou que foi publicado, vale como verdade. Se eu desminto uma semana depois, isso é irrisório. O desmentido, eu já nem me lembro mais o que está sendo desmentido, já faz uma semana aquilo lá. O impacto daquilo como verdadeiro já se deu, ele já aconteceu. Então, o que acontece é, durante a campanha, a gente viveu isso de forma muito intensa, e quando o governo se estabelece, isso prolifera de maneira estrondosa e absurda. Elementos que eu acho que são característicos disso, e que aqui não sabe do que eu estou falando, quando a gente teve, por exemplo, um ministro de Estado que disse que a universidade era um espaço de maconheiros, onde se aprendia a fazer sexo em qualquer lugar, e que a universidade pública é lugar de balbúrdia. Né? Quando o ministro de Estado profere uma fala dessa natureza em órgãos de imprensa e ele é divulgado, esse juízo é consumido rapidamente por toda essa parcela da população que considera que verdadeiro é aquilo que a autoridade falou. Se a autoridade está dizendo, está dito. Não, mas temos que desacreditar. Não funciona, não é assim. Não é pela contraposição do argumento, não é por mostrar, não, mas então vamos mostrar que a universidade faz coisas para tentar desacreditar o ministro. Não é assim que funciona. Por quê? Porque aquela parcela da população que considera que uma opinião proferida e publicada, proferida por uma autoridade, publicada num órgão de imprensa, numa rede social, qualquer coisa, eu li na internet, né, aparece, ela tem valor de verdade.
Aquilo que nós precisamos fazer é alterar, mudar, de alguma maneira, modificar o regime de verdade, modificar os critérios que permitem, que asseguram, que garantem, que possibilitam que uma ideia seja tida como verdadeira e outra como falsa. Isso nos leva nesse ponto que não adianta discutir com um fundamentalista com base em argumentação. Não adianta eu sentar na frente de um terraplanista, alguém que defende a ideia de que a Terra é plana, tentando mostrar para ele, mas olha o Sol, olha o eclipse, olha não sei. Não é por falta de evidências que ele acredita no que acredita. É porque ele está colado num regime de verdade que o faz considerar certos aspectos como verdadeiros, em que a evidência não é o critério que vai fazer ele mudar de opinião. Então, portanto, não é discutindo e tentando contrapor argumentos que a gente consegue derrubar ou virar um voto ou virar uma prática de convicção, um princípio de convicção. Então, quando se opera num movimento, por exemplo, hoje, dentro do Brasil, quando a gente começa, estamos beirando eleições municipais, as barbaridades que se ouvem nos programas é uma coisa assombrosa, porque as pessoas proferem verdades. Eles vêm na televisão dizendo, trago verdades. E que verdades são essas? São exatamente enunciados baseados em certas estratégias de convicção que eles sabem que terão efeito sobre exatamente a população eleitora. Né? Então, uma grande massa da população que continua capturada pela lógica das redes sociais, pela lógica da imprensa, pela lógica do escândalo, né? E por uma cultura que está estabelecida no Brasil que é muito parecida, e isso historicamente a gente vem trabalhando, mas é muito parecida com essa lógica que era lá do nascimento da ciência, que a ciência se constitui porque eu não suporto o acaso, eu não suporto o estranhamento que a natureza me produz. Se criou um pouco o imaginário de que o brasileiro é um povo super divertido, faz piada com tudo, hahaha, isso é muito legal, mas, na verdade, isso revela que o brasileiro não consegue suportar a dor, ele não suporta o sofrimento. Então, portanto, se eu considerar que a aprendizagem implica em sofrimento, mas eu não suporto sofrimento, portanto, eu preciso avaliar aí implicações sobre a aprendizagem. Ou seja, no momento em que aparece uma notícia de que um senador foi preso com uma quantidade de dinheiro desviado e escondeu dinheiro na cueca e tal, num movimento, enfim, numa atitude de tentar escapar de todo o sistema que corre atrás dele nessa condição, nós deveríamos ficar escandalizados com isso. Nós deveríamos sofrer desesperados e desencantados com o que seja a espécie humana. Nós deveríamos experimentar a desilusão com o fato de termos eleito um sujeito dessa natureza. E não. O que a gente faz? A gente enche a internet de memes, kkk, rindo porque não sei o que na cueca, e a gente vira uma grande coisa engraçada. 2 dias depois, ele agora está licenciado, com um processo que está colocado, e pronto. Isso entra numa outra lógica, isso entra num outro movimento, porque a gente não consegue suportar o sofrimento. A gente já deu risada e já passou. Né? Então, a gente empurra isso para frente e tira isso do caminho. Então, quando a gente pensa em qual é o sentido da verdade, ou seja, aquilo que é verdadeiro, como é que ele opera e que tipo de efeitos ele produz, a gente também acaba esbarrando nessa lógica que é a desacreditação, ou a acreditação versus a desacreditação das informações que circulam nas redes sociais e na imprensa de um modo geral. E como é que a gente busca isso? Qual é um dos problemas que a gente encontra aí? Demora para a gente verificar a veracidade de um juízo. Demora. Eu preciso fazer uma investigação, eu preciso buscar comprovações, eu preciso vasculhar por evidências. Demora. Mas a nossa rotina ela está tomada por essa onda de velocidade, de alternância de notícias, ela não espera. Quando vem a comprovação de que aquilo que estava dito não é verdade, já passou, já está lá atrás, eu nem me lembro mais direito o que aconteceu. Então, esse desencontro dos tempos também é um fator que implica no modo como a verdade opera no mundo contemporâneo. A grande questão que aí se coloca em contraposição com um mundo, uma aldeia global, um mundo coletivo e tal, o desenvolvimento progressivo do individualismo. Ou seja, todo o capitalismo está pautado em torno da ideia de liberdade. Tá? É um modelo do liberalismo econômico que migra para o liberalismo político e se pauta como o preceito da liberdade individual. Beleza. Até onde vai a liberdade do indivíduo?
Não vem com aquele papo furado de vai até onde começa a liberdade do outro. A minha liberdade vai até onde eu conseguir estendê-la. E eu vou fazer valer todo o protocolo, toda a ação, todo o estatuto, todo o código, toda a lei para defender o meu direito individual de não usar máscara, de não fazer quarentena, de não tomar vacina, independente do que a ciência diz, do que a política estabelece, do que se define como o razoável para o coletivo da população. Então, o que a gente tem também é um Estado, nessa sociedade democrática, com esse modelo de democracia que a gente tem, a prevalência do sujeito individual. Só que de uma individualidade que pretende fazer com que o outro, aquele que é diferente dele, desapareça. Ele não é simplesmente um adversário com quem eu vou lutar e do qual, portanto, eu preciso justamente para colocar em movimento esse jogo de tensões, de contradições e tal. Não. O outro é meu inimigo e eu devo aniquilá-lo. Eu vou aniquilar o estrangeiro, eu vou aniquilar o pobre, eu vou aniquilar quem pensa diferente de mim. Assim como já vivemos em outros momentos em que desaparecidos, mortos, enfim, era justamente fazer desaparecer ou fazer morrer sujeitos que pensavam diferentes, hoje se faz desaparecer e se faz morrer de outra forma, né, dentro da sociedade. A gente cancela alguém numa rede social. É fazer o cara deixar de existir porque eu não gosto do jeito que ele pensa. Tá? Tu que te dane, tu que lute por resolver os problemas da pandemia, porque a máscara me dá falta de ar, e eu não vou usar, isso é problema meu, ponto, me dá falta de ar, e tu que lute com o fato de eu não usar máscara. O outro desaparece frente ao indivíduo, ele é simplesmente aniquilado. E aí eu sou levado a viver dentro de uma sociedade que o tempo inteiro ferve, né, efervesce, digamos assim, ela está efervescendo dessas individualidades em defesa de justamente direitos individuais que se contrapõem a todo o movimento que é coletivo. A ciência, quando vem como critério de verdade escolhido, como regime, né, como fator orientador de um regime de verdade escolhido pelo Ocidente para regular o que é verdadeiro e o que é falso, ela está associada justamente à ideia do Estado-nação, né, que está ali colocado, e que tem por objetivo lá no final um estado de bem-estar social, o bem comum. Só que onde eu chego hoje é justamente na dissociação disso, de uma coisa da outra. E quando eu tenho um governo que propagandeia um medicamento que está provado, comprovadamente por essa ciência, que não funciona, mas ele propagandeia e levanta a caixinha, essa semana ele começou a levantar uma outra caixinha de um outro medicamento, ele vai contra a orientação da ciência, dizendo, eu não quero considerar como verdadeiro e eu não quero que se considere como valioso um tipo de verdade que favorece a coletividade. Eu quero favorecer verdades que favoreçam o indivíduo, o que é individual. Então, o que nós temos como prática de um governo que defende, por exemplo, o uso de armamento individual, a liberação do uso de armas, que defende a prerrogativa do tipo, o governo não vai fazer política de obrigação de vacina, por exemplo, e assim por diante, ou a ciência, não sei das quantas, ou não nomeia o reitor eleito, tá? E nomeia quem ele escolhe. Ele está dizendo, vale a minha vontade, vale a vontade individual e não a vontade da coletividade. A coletividade não me interessa, o outro não me interessa eu. E aí o que acontece é que esse tipo de prática favorece a proliferação dessas ilhas de individualidade, essa quantidade de ilhas, de mônadas, de sujeitos que no máximo se encontram na hora da disputa, no máximo estabelecerão algumas alianças porque eles têm um inimigo comum, seja o antipetismo, seja o anti-americanismo, seja o anti-argentinismo, seja o anti-bolivismo, o chavismo, o anti-alguma coisa. Então, aí a gente se associa, e aí a gente vai ver evangélicos com católicos, com negros, com LGBT e tal, lutando contra uma coisa. Ou, de outro lado, os mesmos agrupamentos com sujeitos diferentes se agrupando para lutar contra uma ideia que aparece como opositora. E essas alianças tendem a se desfazer assim que esse objetivo é alcançado ou assim que o prazo termina. Já aconteceu a eleição, venceu ou não venceu, ponto, acabou, cada um para sua casa, cada um para o seu lado, porque está dado, é inevitável, não tenho mais o que fazer. Agora a gente começa de novo, tenta trabalhar isso de alguma maneira e tal, e revira isso. Então,
Na verdade, a questão aí que se coloca é um pouco... O que eu queria trazer era um debate a respeito da questão da verdade, e, com base nesse princípio do individualismo exacerbado, é que se opera uma transformação, uma modificação daquela máxima cartesiana, enfim, caricata, que é penso, logo existo, né? Para penso, logo é verdade. Se eu acho que é porque é, ponto, acabou. Eu estou convencido. Nós tivemos ministros do judiciário, um país que também, onde o judiciário hoje tem mais poder do que o legislativo e executivo, esse é um negócio meio esquisito, para a gente conversar num outro momento, mas a gente teve um juiz dizendo, eu não tenho provas, mas eu tenho convicções, com base nisso eu tomo uma decisão. Ou seja, eu não preciso evidências, eu descaracterizo aquela ideia de um regime de verdade que precisa estar ancorado em torno de evidências, de provas, que seria a lógica da ciência experimental e tal, e eu trabalho com a ideia das convicções, ou seja, se eu penso, é porque é verdade, e ponto, acabou. Ou seja, o que a gente está presenciando no Brasil é o avanço de um individualismo exacerbado, que leva na direção de um crescente espectro de possibilidade de pequenos fundamentalismos, tá? Diferente da gente pensar em práticas fundamentalistas mais caricatas, quando a gente pensa o Estado Islâmico, quando não sei o quê, ou fundamentalismo, enfim, da seita do Jim Jones, que se matou e todo mundo se matou uns anos atrás, enfim, aquilo lá. Não é mais aquele fundamentalismo daquele jeito, mas é um fundamentalismo praticado no miudinho, no cotidiano, né? Nessas micro-relações. Como o Foucault falou, fascista não é uma sociedade que adere ao regime. Fascista é uma sociedade que permite que, no interior do seu cotidiano e nas práticas mais miúdas, ações fascistas e fundamentalistas de exclusão e de aniquilamento do outro sejam praticadas. E é um pouco isso que a gente está vendo, na medida em que a gente percebe que há uma alteração, há uma modificação no sentido, no entendimento do que seja verdade, o que vale como verdade. Para concluir, chego então nesse ponto, né, de que a gente, de fato, acaba percebendo e acaba compreendendo uma alteração no critério de validação da verdade. Verdade não é aquilo que é demonstrável, mas é aquilo que é aceito. O critério para a definição da verdade, de validação da verdade, é a aceitabilidade e não a plausibilidade. Eu não opero mais no sentido de considerar como válida uma verdade porque ela é plausível. Por quê? Porque a plausibilidade segue um modelo racional, ou seja, plausível é aquilo que é razoável, aquilo que cabe dentro de um certo espectro móvel da minha forma de racionalidade com a qual eu estou operando. Eu trabalho com a ideia de aceitabilidade, né? E a ideia de aceitabilidade não considera a plausibilidade. Se foi publicado, se fulano disse, se está escrito, se apareceu, se é porque é verdade. Então, esse deslocamento que a gente percebe e observa no mundo contemporâneo, que eu considero que seja, então, portanto, um elemento importante para a gente discutir. Anne, mais uma vez, obrigado pela confiança, pela oportunidade de botar a lenha nessa fogueira. Espero que faça sentido. E estou aberto agora para a gente conversar, para a gente bater papo, então, sobre como é que a gente faz esse negócio funcionar. Muito obrigada, professor Marcos. Nós tivemos várias perguntas que foram encaminhadas via YouTube. Isso significa que a sua fala foi extremamente produtiva, fez com que várias pessoas se mobilizassem. Então, eu passo... Como é que o senhor prefere? 2 ou 3? Pode ser, vamos papeando. Pode ser 2 ou 3, não sei, não tenho muita ideia. Se tem muita nós minhoca, vamos até em torno de 11h30. Tá bom. 10h30, em torno de 10h30. Então, a Amália Cortes, ela pergunta, de que forma as fake news influenciam nos regimes democráticos e processos de estabelecimento de verdades? A Roberta Leal, como trabalhar com a educação em um período em que crenças, convicções, conservadorismos que já havíamos superado e falsas verdades têm ganho força frente à ciência? O André Gonçalves, não corremos o risco de uma relativização
do que é certo e errado, aceitável, inaceitável, com o deslocamento dos critérios de verdade? Qual o limite de tolerância desses discursos variados? Uhum. Acho que ficamos por aqui, por enquanto. Então, deixa eu pegar por aí. De trás para frente, então, a questão da tolerância ela é sempre uma encrenca. Tá? A gente tem aquele paradoxo clássico, rigorosamente uma sociedade que se pauta no princípio da tolerância, e isso John Dewey nos ajudou a enxergar lá no início do século XX, parece que a sociedade, justamente por operar com o princípio da democracia, das liberdades individuais e tal, ela devesse favorecer o exercício da tolerância em larga escala. O Popper vai mostrar isso de outra maneira, mostrando, tem um paradoxo muito complicado aí, justamente quando ele analisa a ascensão de regimes como o fascismo, o nazismo na Europa, e diz eu devo ser tolerante até um certo limite. A tolerância não pode... eu não posso ser tolerante com a intolerância. Uma prática social que implica, que sugere, que propõe a aniquilação do outro, não pode ser tolerada, não pode ser admitida. Por quê? Porque ela inviabiliza a própria condição da existência da sociedade. Então, uma coisa é eu, enquanto professor, eu, enquanto branco, eu, enquanto índio, eu, enquanto homossexual, eu, enquanto qualquer coisa, e aí eu me constituo em distinção dos outros, né? Cada vez que eu digo eu, ou que eu digo nós, os brasileiros, nós, acadêmicos, a gente diz os outros, que não são. Quando a gente se constitui dessa maneira, a gente produz uma certa polarização e justamente revela ou evidencia a diferença de interesses, a diferença de convicções, a diferença de projetos. Essa diferença ela precisa estar viva entre esses dois grupos que vão disputar posições. E aí entra justamente a política. A política como um conjunto de estratégias que vai tornar possível que essas posições sejam negociadas e de cuja negociação emerjam outras ainda. Não estou propondo síntese, não estou propondo reconciliação, nada disso, mas eu estou falando da importância desse manejo na perpetuação do movimento social. Isso só é possível porque eu penso nessa perspectiva agônica, né, nessa perspectiva de um diante do outro como adversários, como um movimento necessário. Se eu considerar que esse sujeito que é meu adversário, esses outros que não somos nós, são nossos inimigos, mudou de figura. Por quê? Porque inimigo eu quero destruir, inimigo eu quero submeter, inimigo eu quero aniquilar. Se eu considerar esse outro cara como alguém que pode ou deve ser aniquilado, mudou de figura. Por quê? Porque eu estou pensando num mundo que vai ser estabelecido não pela conformação hegemônica de um certo grupo que ascende a uma certa posição por um certo tempo, mas pela supressão e aniquilação de toda uma parcela da população, seja pela exclusão do mercado de trabalho, seja por mandar para um campo de concentração, tá? Seja por atirar de um avião voando, seja qual for a prática que for. Então, a questão da tolerância ela é muito complicada quando se pensa nessa lógica, e o limite está dado exatamente nisso. Eu não posso, em nome do lugar de fala, cancelar o outro, eu estou fazendo exatamente aquilo que dá origem ao impulso da ação afirmativa na sua gênese. Então, se eu penso que uma ação afirmativa ela tem por objetivo abrir uma brecha num campo hegemônico que é opressivo e tal, e que justamente ela representa uma cunha no interior de uma superfície que eu preciso abrir uma brecha para produzir diferença, mas se ela operar com a mesma lógica de cancelamento que aquele grupo hegemônico operava no início, perdeu sentido, né? Então, quando as práticas se convertem, essas práticas de individualistas também se convertem em pequenos fundamentalismos, elas não são válidas aí como um entendimento de uma prática democrática, como uma prática democrática. Então, isso é complicado mesmo. E aí, vindo de trás para frente, a outra questão perguntava sobre a relativização do certo e do errado, dessas questões. Na verdade, a gente opera com essa relativização sempre. É relativo. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, é relativo sempre. A questão é
para que a gente dê conta de uma vida social razoável, de uma sociedade em funcionamento, a gente faz alguns acordos, alguns combinados, para fazer valer mais genericamente certas ideias como certas e outras ideias como erradas. No entanto, na prática, isso está o tempo inteiro sendo alterado, o tempo inteiro está sendo movimentado, está sendo mexido. Quando eu faço uma escolha para uma tomada de decisão, não significa que eu estou buscando o que é certo em contraposição ao que é errado. Eu estou fazendo a escolha do que é melhor, ou o que é menos pior, ou o que é mais razoável, ou o que é mais plausível naquele momento, naquela circunstância, dadas essas condições. Esse deveria ser o meu foco. Eu deveria perseguir essa lógica quando eu faço uma escolha. Por quê? Porque aí eu paro de pensar nessa polarização do certo, errado, verdadeiro ou falso. Porque essa polarização também deriva de um certo modo de compreensão da realidade que é binário, que é dicotômico, na verdade. Não é binário, ele é dicotômico, né? Que opera na lógica da dicotomia. A realidade não é dicotômica. A realidade é muito mais... por mais que a gente defenda, não, a gente é 8 ou 80, ou quente ou frio, mais ou menos em cima do muro. Calma lá. Bem verdade, em cima do muro, na verdade, é bem posicionado, politicamente falando, isso está colocado. No entanto, quando eu penso no verdadeiro, no falso, no certo e no errado, eu tenho uma margem, um espectro de gradiente aí, de possibilidade, de plausibilidade, que derruba a ideia do ou isso ou aquilo. A realidade, a maior parte do tempo, é morna, é média, ela não é 8 ou 80. Ela é justamente, ela opera e ela funciona, ela existe com esse jeito que nos suscita a tomada de decisão em função do que é mais razoável neste momento. Eu até gosto disso, mas hoje aquilo. Eu até gosto de Coca-Cola, mas se eu tomar eu vou engordar, então não sei das quantas, então vou tomar só um chazinho. Então, não é que o certo é tomar chá. Não, o certo é tomar Coca-Cola. Uma coisa ou outra, depende. Se eu vou comer beterraba ou vou comer mamão. Que escolha eu vou fazer? Claro que eu estou usando aqui exemplos prosaicos que não tem muita interferência, mas eu posso pensar na... e aí, a gente mantém o ano letivo de 2020 ou a gente cancela o ano letivo de 2020? O que é certo e o que é errado? Em função da pandemia, vamos manter para a escola pública, para a escola básica, o ano de 2020 está valendo, ou a gente vai cancelar e pensar que vai ser junto com 2021? Não tem o certo e o errado. Eu tenho uma tamanha variedade de possibilidades que me impede produzir um juízo, um postulado que se pretenda universal. O problema do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, é que justamente eles estão ancorados na ideia de universalidade. E essa ideia de universalidade ela é falsa, ela é impossível. Né? Quando eu penso em educação para todos, todos quem, cara pálida? Quem é esse todos? Todos pela educação, todos quem, cara pálida? Quem é que está nesse jogo? Então, essa ideia de universalização ela é sempre relativa. Né? Então, o risco da relativização é o risco da gente lidar com a realidade como a realidade é. Né? A gente toma a decisão e assume a responsabilidade sobre a decisão que tomou. Ou seja, considera as implicações de ter feito assim e não aquilo. Quando a gente faz uma escolha, na verdade, a gente não está fazendo apenas uma escolha por alguma coisa que a gente está fazendo, mas a gente também está escolhendo que coisas eu vou deixar de fazer, que coisas eu não vou fazer, que coisas eu não vou considerar. Isso também tem implicações. Então, quando eu tomo uma decisão, eu preciso levar em conta essas implicações todas para ser responsável pela minha tomada de decisão. E, bueno, vamos tentar ser mais humildes e pensar, vamos voltar atrás, vamos reconsiderar, vamos pensar em estratégias que não sejam aniquiladoras dos outros sujeitos envolvidos nisso. Fake news e educação, conservadorismo com as falsas verdades, como a gente opera aí dentro. Bom, o problema das fake news é exatamente esse que eu falava durante a minha fala, o afã e a voracidade que a população tem pelo consumo de opiniões e pela pouca durabilidade, a pouca suportabilidade pela duração. Não se suporta mais o tempo que dura, eu quero o tempo que passa. Né? Isso foi criado, foi instituído por todo o impacto da inovação e de tudo mais que nos leva nessa direção, e a fake news ela é de fácil consumo. Qual é o problema da fake news? O problema da fake news não é o fato dela ser falsa ou ser verdadeira, que isso se desmente ali adiante.
O problema é que, no momento que ela é proferida, ela já produz efeitos. Ela já produz efeitos em toda essa parcela da população que adere a esse regime de verdade, que é a lógica do consumo da informação e da publicação. Como é que a gente opera com isso? Tentando mudar o regime de verdade. É fácil isso? Não, é dificílimo. Por quê? Porque leva muito mais tempo. A gente precisaria puxar o freio de mão da humanidade para, assim, um pouquinho mais de calma, vamos parar de rir de bobagem, vamos levar a sério um pouco a nossa existência. Acho que a gente não significa extirpar ou excluir a alegria do nosso cotidiano, a leveza, a beleza, tudo isso. Não precisamos a gravidade, a seriedade disso o tempo todo, mas é levar um pouco mais a sério. A gente pode levar as coisas a sério e ser alegre, ser leve. Tá? Existe uma leveza nesse sentido também. Mas deveríamos levar mais a sério um pouco a realidade, portanto, as notícias, as pessoas, tudo que a gente tem aí na volta. A questão da educação, como é que a gente opera com as falsas verdades, isso é um grande problema quando está na mesma esteira, tá? Essa mesma lógica que eu aponto como uma prática do governo de desautorizar a ciência como um critério de validade de verdades, isso já está sendo praticado na sociedade em larga escala. O que o governo está fazendo agora, na verdade, é apenas tornando evidente que essa parcela da população que acredita nessas coisas chegou ao poder. Tá? Esse é o problema. Não é eles que estão inventando, na verdade, eles chegaram ao poder. E onde é que eles estavam? Eles estavam, por exemplo, na base, no dia a dia, no cotidiano, que dizia que professor não vale nada. Quando eu desautorizo o professor, quando eu desautorizo a escola, eu estou desqualificando justamente um certo modelo. Não quero defender, não sou partidário pleno, então, dessa forma escolar, dessa forma. Eu acho que a gente tem que pensar na forma escolar de muitos jeitos. Mas, no momento em que a gente opera e perde o controle sobre a relação que a gente pretende com a autoridade, e aí, de novo, a questão da validade, da legitimidade de uma verdade, de uma posição de poder, isso complicou para o nosso lado. Do que eu estou falando? Estou dizendo que desde os anos, 70, 80, especialmente, pensando mais objetivamente, processo de redemocratização no Brasil, tá? A partir do final, colapso, enfim, do regime militar, e progressiva transição, então, desde o governo Figueiredo para adiante, a gente começa a trabalhar e começa a fomentar um discurso na direção da formação do cidadão crítico consciente, na defesa de uma cidadania, de uma certa forma de cidadania que é baseada na autonomia e na posição crítica. Tá? Isso vem desde o ponto de vista da cidadania, né, um movimento de construção de um modelo de cidadania baseado nisso, quanto do ponto de vista pedagógico e educacional. É absolutamente frequente, especialmente nos anos 80 e 90, em todos os planos de ensino, em todos os projetos pedagógicos, dizer que o objetivo da nossa escola é formar um aluno crítico e consciente e tal, né, autônomo na sua coisa. Defina autonomia. Kant, Foucault, quem vocês quiserem trazer, estou por essas, mas eu vou pensar, autonomia significa o sujeito que vai colocar em questão a autoridade constituída que vem de fora para dentro. A autonomia significa eu me governo. O que o sujeito autônomo faz é colocar em questão a autoridade constituída que vem de fora para dentro, porque ele vai postular a ideia individualista de que ele se governa. A prática kantiana clássica, que é eu não quero mais ser governado, eu não vou ser governado. Foucault vai e desmente tudo isso quando ele diz sempre se é governado por alguém, por alguma coisa, por alguma ideia, alguma coisa aí, mas no afã desse movimento, no momento que eu me aproprio de certas ideias, de certas convicções, e eu começo a postulá-las e praticá-las, é como se eu estivesse obedecendo apenas a mim mesmo, como se a fonte dessas ideias fosse uma coisa meio mágica que aparece na minha cabeça, mas igual, independentemente da fonte, da gênese desses preceitos, dessas crenças e convicções, a ideia da formação de um sujeito autônomo está pautada na ideia de um sujeito que não reconhece, ou que desafia, ou que afronta a autoridade constituída em qualquer campo. Bueno, a formação desse sujeito autônomo, crítico, que vai pensar que as coisas sempre poderiam ser de outro jeito que não como estão sendo. Eu vou fazer uma crítica ao teu comportamento, eu vou dizer que eu acho que tu poderias estar te comportando de outra forma que não dessa forma.
Isso é o exercício da crítica. Nós temos formado sujeitos críticos e autônomos desde os anos 60, 70, 80, e agora a gente não está conseguindo dar conta disso que a gente chama de ausência de limites. Ou eu me comporto ou eu tenho juízo. Aquele papinho furado de mãe, quando a gente está saindo de casa, que ela diz, olha, aproveita, mas juízo, ou eu aproveito ou eu tenho juízo. Não dá para as duas coisas. Então, ou eu formo um sujeito crítico e autônomo, ou eu trabalho com limites e controle. O que eu tenho é, progressivamente, um aluno que desafia a autoridade constituída do professor, da escola, do currículo, da sociedade, de um modo geral. Que bom que ele critica quando a autoridade é do mal, é conservadora, é de direita, eu não gosto, mas uau, o que eu faço quando ele critica todo mundo? Quando ele desqualifica todo mundo, ele não tem como controlar, não tem como trabalhar com isso, só se eu desenvolver ao lado, eu tenho que pensar em toda uma organização política que precisa acompanhar esse movimento, e que acho que não tivemos o suficiente. Como sociedade, a nossa experiência não levou nesse lugar. Então, o que a gente tem? A gente tem uma grande geração de pessoas que exercem esse princípio da contestação e do desafio da forma constituída das autoridades quase que de maneira leviana. E, portanto, desautorizam o professor. Né? Então, a gente tem, de novo, memes e charges, assim, que todo mundo ri quando tem aquelas coisinhas na internet que aparecem. Nos anos 60 era assim, o pai pegando o boletim, esfregando na cara do aluno, dizendo que notas são essas? Esfregando na cara do aluno. Né, do filho, né, pelas notas que ele tirou. E aí, bota lá em 2010, é o pai com o boletim na cara do professor, dizendo que notas são essas? Eu desse para os meus alunos. Faz parte do mesmo jogo. Todo esse movimento que eu mostro, que é a desacreditação dos critérios hegemônicos de estabelecimento da verdade, que deram sustentação à ciência, ao desenvolvimento da ciência e tudo mais, das evidências, ter por efeito do avanço do princípio da liberdade, que resulta na valorização do indivíduo, dos direitos universais, faz com que tudo isso venha abaixo, em favor de uma contestação que leva e que resulta nessa formulação caricata que eu apresento para vocês, que é penso, logo é verdade. Se eu penso, se eu acho, é porque é verdadeiro. E ponto, acabou. Então, como a pergunta que a pessoa fez, se a educação, nesse tempo de conservadorismo, como é que a gente lida com esse campo de falsas verdades? São falsas verdades do nosso ponto de vista, para os outros que as praticam, são verdadeiros. Então, a desautorização da escola, a defesa do homeschooling, a desvalorização do professor, a legitimidade disso, os cursos de licenciatura fechando, tudo faz parte desse mesmo jogo que resulta nessa falência de um critério de verdade, né, de um regime aí que entra em colapso. Professor, boas notícias. São mais de 300 espectadores, muitos elogios à sua fala, interação no chat. Eu morro medo dessas coisas, essas tecnologias, ficar gravado e essas barbaridades. Mas meteu o pau, assim, fora Bolsonaro, é claro, por favor, não me confundam com nada diferente disso. Perguntas variadas. E agora nós vamos para o nosso último bloco, então, de perguntas. Não poderemos contemplar a todos, mas agora eu vou fazer 4 perguntas, porque todas elas giram em torno de aspectos que na sua fala já foram contemplados. A Jaqueline Miranda Pinto, sobre um critério de verdade, sou funcionária pública, que supostamente tenho fé pública. Assim, o que faço na minha praxis docente pode ser considerado uma verdade? Neila Baldi, não existe um erro de vivermos um jornalismo declaratório? Porque tudo o que as autoridades falam, mesmo sendo mentiras, são publicadas, sem informar que são inverdades. César Augusto, na opinião do senhor, deveríamos buscar uma verdadeira verdade, como Descartes, ou aceitar a fluidez dela e abandonar sua busca, visto que nenhum critério de verdade foi absoluto? Carlos Heitor Cunha Moreira,
qual o papel da compreensão da importância da ciência no estabelecimento da verdade para termos uma democracia mais plena? Professor, enfim... Na rapidez de 10 minutos para conseguir fechar tudo isso. Seria importante. Bom, a gente cai na coisa da relatividade, aí tem duas questões que são, enfim, relativa à questão da democracia e a verdadeira verdade ou a fluidez. Acho que nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Me apraz muito essa ideia de que a gente, como humanidade, precisa renunciar a essa posição dualista e dicotômica que sempre transforma tudo e qualquer coisa num grenal. O tempo inteiro eu estou disputando entre o certo, errado, verdadeiro e falso, dentro, fora, adulto, pequeno, coisa de criança, coisa de gente grande, bom e mal, enfim. Como é que a gente escapa disso, eu não sei, tá? Mas talvez eu entendo que aí está o nó górdio dessa questão. Acho que o critério da razoabilidade é deixar de renunciar a essa busca, né, pelos valores extremos e apostar naquilo que é razoável, naquilo que é plausível, exatamente esse morno, esse meio de campo, né, que é aquilo que é adequado dadas as circunstâncias. Quando eu respondo isso, eu estou dizendo, é necessário para o sujeito fazer uma avaliação séria, de novo aquela seriedade a que eu me referi ainda há pouco, acerca das implicações da responsabilidade, né, na tomada de decisões, de tal maneira que, quando eu profiro um juízo, eu não seja, esse proferimento não seja um ato leviano, no simples sentido de aderir a uma verdade ou a outra, mas entender que eu estou construindo um juízo e que, com isso, eu estou fabricando a realidade. Eu estou ajudando a produzir efeitos sobre o mundo. Então, por isso eu falo, talvez o que a gente precise nesse momento é uma desaceleração da humanidade, de um modo geral, porque isso leva tempo. Leva tempo, essas coisas demoram, não é bem assim. Então, a gente tem algumas confusões do tipo o acesso às redes e aos repositórios e a coisa assim, está tudo acessível na internet, então, porque eu posso fazer download de um livro do Kant, então ele é acessível. Não. O tempo que demora para ler a Crítica da Razão Pura e o tempo que demora para entender a Crítica da Razão Pura continua valendo. O fato de eu baixar ele em instantes ou ter que esperar chegar pelo correio não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Então, o tempo de construção, de aquisição da linguagem pela criança na escola não está acelerado porque ela lida com o telefone e ela já conhece as letras. Ela já conhece as letras, ponto. Mas a construção do pensamento e tal, está dada com tempos aí que são... Então, essa relativização e aí lidar com esse tipo de valor é que nos confronta com a necessidade de trabalhar com algumas coisas que são da ordem do que eu chamo de plausibilidade. Me apraz muito essa ideia. Ponto de vista da democracia e a questão da compreensão, de novo, vou fazer propaganda do evento que se chama Ouvindo Coisas, produzido e promovido aqui pelo GPES, que é Grupo de Estudo e Pesquisa em Imaginário, Educação e Imaginário Social, aqui do Centro de Educação, da UFSM. O tema do evento desse ano é democracia, e a gente vai estar discutindo isso durante as sessões do trabalho. A democracia é um regime que se pauta justamente na construção desses acordos parciais, dado em função de demandas que são apresentadas pelos diferentes grupos. Na verdade, como cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto sujeito, pertence a diferentes grupos, a gente aciona diferentes demandas, mas na hora do arranjo da coletividade eu preciso me alinhar mais a umas do que a outras. Significa que, ao fazer uma aliança em torno de uma certa demanda, eu estou renunciando a uma outra. No caso da democracia, a gente opera também com um paradoxo importante, que o sentido da democracia é a defesa do projeto coletivo, de um programa, de um projeto coletivo, pautado justamente na coletividade. Para que eu dê conta disso, eu preciso, em alguma medida, renunciar ao meu projeto individual. Tá? Eu preciso pensar que existe um contraponto aí. Se eu faço valer o meu projeto individual, eu pisoteio em cima da decisão que foi coletiva. Se eu faço valer a decisão que é coletiva, eu vou pisotear em cima da decisão e do ponto de vista daquele indivíduo que não concorda ou que não partilha dessa mesma posição. Então, sempre haverá discrepância.
sempre haverá assimetria entre o individual e o coletivo numa prática democrática. A ideia da compreensão é necessária aí justamente para que eu avalie o impacto, as implicações, as consequências de qualquer tomada de decisão. E eu vou operar com políticas, por exemplo, de redução de danos. Tá? Então, não significa que eu vou salvar a sociedade, eu vou salvar a humanidade se eu fizer isso. Eu vou salvar uma parcela da sociedade. E quais as implicações disso para o outro lado? Como é que eu reduzo os danos que essa parcela da população que se verá afetada vai sofrer? Como é que eu lido com isso? Então, a coisa não é simples num estalar de dedos e se produz dessa maneira. Bueno, a questão do jornalismo declaratório, esse é um grande problema que a gente tem, mas não apenas pelo jornalismo que opera dessa forma, né, mas os meios de comunicação, e hoje a ideia das redes sociais ela dissemina para além da questão do jornalismo, que é a nossa capacidade de fazer circulação de ideias. Faz parte de um desmonte histórico, deem-se conta disso. Há alguns anos atrás, eu imagino que alguns de vocês devem lembrar que teve toda uma discussão a respeito da regulamentação da profissão do jornalista. E houve uma grande polêmica porque se admitia que o jornalista não necessariamente precisava ser graduado em jornalismo. Exatamente porque... E aí, assim, mas vejam, então, fulano de tal, que é cronista da Folha, escreve há tantos anos, nunca fez o curso de jornalista, e está lá, e produz isso. E se acabou legitimando a prerrogativa... Não estou defendendo que, então, tem que ser fundamentalista do outro lado, mas isso tem a ver também com uma polêmica em torno da docência, ou seja, pode ser professor quem é proprietário do conteúdo, quem domina, um engenheiro pode dar aula só porque ele sabe, ou ele precisa da formação pedagógica. Um sujeito qualquer pode proferir uma notícia porque ele sabe ou porque ele tem que fazer jornalismo aí atrás. Então, enfim, o que acontece? Todo mundo virou jornalista. Todo mundo no seu blog, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu chat, no WhatsApp, se tornou jornalista. Seja porque ele retuita, seja porque ele replica uma notícia que ele pega aqui e leva para lá, como todo meio de comunicação também faz. Existe uma agência produtora da notícia e que é replicada nos diferentes meios de comunicação, e a gente faz isso na nossa rede social, de toda sorte. Então, na verdade, a questão não é meramente o jornalismo, foi essa leviandade com que se trata o manejo da informação, o manejo da notícia, o manejo da verdade. A questão é justamente essa, assim, exatamente pela ausência, pelo enfraquecimento, não é ausência, mas pelo enfraquecimento dos regimes de verdade, por mostrar que nenhum regime de verdade é absoluto, por nos excedermos na relativização desses valores, a gente cai no outro extremo, que é o laissez-faire, que é o deixa qualquer coisa vale. Então, esse é o problema. Nos falta razoabilidade, nos falta responsabilidade, nos falta seriedade no manejo da vida, no manejo das informações, no manejo do conhecimento, no manejo das coisas com as quais a gente opera. Nos falta essa responsabilidade. Tanto faz o que eu disser, porque em seguida todo mundo se esquece e aí passa, esse é o grande problema que está lá. Por fim, a primeira questão, que era uma pessoa que é funcionária pública, que, portanto, tem a prerrogativa da fé pública, né? Ela tem a prerrogativa de declaração. Bom, o público se opõe, por excelência, ao privado, né? Aquilo que é uma prática pública, ela pretende exatamente operar e acontecer no âmbito da coletividade, no âmbito daquilo que representa o grande espaço que é, aspas, de todos. O que é todos? Qual é o problema e onde é que a gente esbarra? Não é propriamente um problema, mas onde é que aparecem algumas contradições. Eu tenho funcionário público do bem e do mal. Eu tenho funcionário público bem intencionado e mal intencionado, que vai usar a sua prerrogativa de fé pública, ou seja, de asseverar que uma certa declaração é verdadeira, para o bem e para o mal, para destruir, para construir, para produzir alguma coisa. É fato? É fato. A questão da construção desse agente público como aquele que detém a prerrogativa da fé pública é porque, supostamente, esse sujeito ele exerce essa prerrogativa não pela sua condição individual e privada, mas justamente porque, nesta instância, ele é um agente público. Então, rigorosamente, o valor da fé pública estaria associado à despersonalização ou à dessubjetivação desse sujeito, à despersonalização dele. Eu reconheço a validade da fé pública dele porque ele ocupa uma certa posição dentro dessa agência que é a esfera pública.
E aí, se ele fizer valer a sua singularidade, a sua pessoalidade, ele tá dando passagem a um elemento que deriva da esfera privada. Portanto, ele compromete e corrompe aquilo que é a esfera pública. Se ele manifesta, se ele faz isso, se ele pratica a fé pública com base em interesses que são privados, ele está corrompendo aquilo que é a fé pública. Então, a gente tem aí um impasse, a gente tem também uma tensão, né, com uma demanda de negociação. Eu tenho uma prerrogativa, eu posso, então eu vou. Eu recaio de novo na mesma lógica, que é, se está permitido, se o shopping reabriu, eu vou lá. Cara, te dá conta do que representa a tua entrada lá, do que representa a tua vontade individual frente a uma demanda ou uma condição que é coletiva. Existem implicações o tempo todo. E está na mesma ordem da tensão aí, eu acho que entre o público e o privado, entre o indivíduo, o que eu estava falando, do individual e do coletivo, e assim por diante, dessas formas de verdade. Então, acho que, de alguma maneira, estamos dentro desse campo, Anny. Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, professor. Eu só gostaria de registrar as perguntas também do Alex Ionesava e do Luciano Richter, que, de certa forma, estiveram relacionadas à questão de verdades pessoais. Então, na sua fala, o senhor já mencionou várias vezes. Então, chegamos ao final dessa nossa rica manhã, onde, com certeza, todos nós conseguimos refletir muito sobre as questões da educação, da cultura, nas quais estamos imersos, e que muitas vezes, no afã de seguirmos redes sociais, desse jornalismo e tudo mais, né, nessas inter-relações que nós estabelecemos, principalmente hoje, por esses meios tecnológicos, nós esquecemos muitas vezes que precisamos olhar para isso, precisamos refletir, precisamos nos aprofundar numa discussão e acho que todos conseguimos atingir o objetivo desta manhã, que é problematizar justamente essa temática. Então, agradeço muito, professor Marcos, e fico muito feliz que daqui uns dias poderemos nos encontrar, então, no evento do GPs. Do GPs. Então, eu que agradeço mais uma vez a confiança, o convite, a oportunidade, agradeço as pessoas que estão assistindo, que fizeram questões. As perguntas, as questões são justamente sempre uma oportunidade para a gente fazer uma retomada do pensamento, para a gente dirigir de outra maneira, de outra forma. Eu te peço, Ana, se tu puderes depois me encaminhar via o Paulo, conseguiria talvez me encaminhar as questões, que eu pudesse tê-las em mãos, me importa, para poder ampliar um pouquinho esse exercício de reflexão. Como eu falei, minha pretensão não era trazer verdades, né, bem ao contrário, como o nome da minha fala vai dizer, um ensaio sobre a situação da verdade no mundo atual, na atualidade. Eu espero que, de alguma maneira, esse tipo de questão não desencoraje as pessoas, apesar dela ter um pouco esse ranço meio... cai numa coisa um pouco pessimista, né, uma vez que a gente não enxerga muito bem a saída, mas entender a importância da nossa resistência, especialmente da resistência política, né, necessária nesse mundo. Nosso campo é esse, e política é a nossa vida, no nosso dia a dia. A gente faz política o tempo todo, em cada tomada de decisão, em cada momento do nosso dia a dia. Né? Muito obrigado, Santa Maria, muito obrigado, FSM, muito obrigado, Anny, pelo acolhimento, pelo carinho. Muito obrigada, professor. A UFSM lhe agradece. Boa tarde.